Já percebeu como pensar demais é quase como lutar contra inimigos invisíveis? Quanto mais a mente corre em círculos, mais você se sente cansado, sem ter dado um passo para frente. A sociedade adora vender a ideia de que analisar tudo é sinal de inteligência, mas a verdade é dura. Quem pensa demais age de menos. E é exatamente aí que entra a genialidade de Miyamoto Musashi, o maior samurai da história do Japão, que venceu mais de 60 duelos de vida ou morte sem nunca ter perdido. A polêmica está aqui. Enquanto você acredita que precisa de paz para agir, Musashi provava que a paz vinha depois da ação. Parece contra-intuitivo, mas ele não buscava o momento perfeito. Ele criava. E a recompensa era imediata: clareza, foco e energia para avançar. Essa mentalidade, usada em campos de batalha reais, hoje pode ser a chave para vencer a guerra dentro da sua própria mente. Agora, imagine aprender a aplicar na sua rotina os mesmos princípios que transformaram um jovem sem nome em uma lenda imortal. O que aconteceria se você parasse de tentar controlar cada detalhe e começasse a agir com a disciplina de um samurai? É isso que você vai descobrir agora. Muita gente acredita que os maiores obstáculos estão do lado de fora. O chefe difícil, a crise financeira, a falta de oportunidades. Mas como Musashi já dizia em suas batalhas, o verdadeiro inimigo mora dentro da mente. É aquele turbilhão de pensamentos que nos faz duvidar de nós mesmos, nos prende em inseguranças antigas e nos convence de que não somos capazes. Curiosamente, é essa guerra silenciosa que mais paralisa. E o curioso é que quando você aprende a nomear esse inimigo, ele começa a perder a força. Repare como funciona. Alguém tem medo de falar em público, mas quando investiga a fundo, descobre que não é medo da plateia, e sim da rejeição que sentiu lá atrás. Talvez na infância. Outro, que nunca consegue dar o primeiro passo em um projeto, não é preguiçoso, apenas carrega a insegurança de falhar. Quando Musashi encarava o campo de batalha, ele não deixava o medo comandar. Observava, entendia e transformava em energia de ação. Da mesma forma, quem reconhece suas sombras começa a ter clareza. Um exercício prático pode ajudar. Pegue um caderno e anote aquilo que mais pesa em sua mente: medos, dúvidas, preocupações. Depois, faça a pergunta: isso é real ou é um fantasma que minha mente criou? Muitas vezes, 70% do que nos consome não existe fora da cabeça. É como lutar contra inimigos invisíveis. Gasta energia, mas não chega a lugar nenhum. Trazer essas sombras para o papel já enfraquece o poder delas, como luz que revela o que antes era assustador no escuro. Encarar o inimigo interno não significa derrotá-lo de vez, mas aprender a andar ao lado dele sem ser dominado. Musashi sabia que o medo sempre estaria presente, mas não deixava que ele comandasse sua espada. Da mesma forma, o excesso de pensamentos não desaparece, mas pode ser domado quando você decide enfrentá-lo de frente. E uma vez que isso acontece, surge naturalmente a pergunta: será que existe apenas uma forma certa de avançar no caminho? Musashi afirmava: há mais de um caminho para o topo da montanha. Essa frase é quase um antídoto contra o excesso de pensamentos. Por quê? Porque muita gente fica paralisada tentando descobrir o caminho perfeito, a estratégia ideal, o momento exato. E nesse processo, a vida passa. A realidade é simples. Não existe um único caminho certo. Existem vários que podem levar ao mesmo destino. O problema é que, ao procurar o melhor de todos, a pessoa não sai do lugar. Imagine alguém que sonha em abrir um negócio. Ele passa anos pesquisando o setor perfeito, o sócio ideal, o investimento sem risco. Enquanto isso, outro, com menos recursos e mais coragem, começa pequeno, erra, aprende e cresce. O segundo talvez nunca tenha encontrado o caminho perfeito, mas conquistou resultados
porque não ficou esperando. Musashi entendia que a ação imperfeita vale mais que a paralisia perfeita. E é nessa diferença que está o segredo para sair do ciclo de pensar demais. Um exemplo prático. Se a pessoa quer começar a cuidar da saúde, não precisa achar a dieta mais completa, o treino mais moderno ou a academia mais equipada. Basta dar uma caminhada diária de 20 minutos e ajustar pequenas escolhas na alimentação. Esse caminho imperfeito já gera resultados. É como subir uma montanha por uma trilha menos famosa, mas que, ainda assim, leva ao topo. O importante não é qual rota se escolhe, mas a decisão de avançar. E ao aceitar que não há apenas uma forma de chegar, algo curioso acontece. A mente fica mais leve. O peso da cobrança some e o espaço para a criatividade surge. Cada passo dado abre novas possibilidades, novos cenários, novas visões. Mas, claro, quando se fala em avançar, surge uma outra questão inevitável. O que fazer com tudo aquilo que só atrapalha a jornada e consome energia à toa? Musashi era direto. Não faça nada que não seja útil. Simples, mas profundo. O excesso de pensamentos costuma nascer do excesso de distrações, de informações que não agregam, de comparações que só enfraquecem. A mente fica como um quarto bagunçado, cheio de coisas que não servem mais, mas ocupam espaço. E o curioso é que quanto mais coisas inúteis você guarda, mais difícil é encontrar o que realmente importa. Um exemplo claro é o uso das redes sociais. Quantas vezes a pessoa abre o celular para dar uma olhadinha e, quando percebe, já perdeu horas comparando a própria vida com a dos outros? Esse hábito não só rouba tempo, mas também enche a mente de dúvidas e inseguranças. Eliminar o inútil nesse caso pode ser tão simples quanto silenciar notificações, definir horários de uso ou até excluir aplicativos que só drenam energia. O resultado é imediato: mais foco, mais clareza e mais paz mental. Outro campo onde o inútil pesa é nas relações. Manter laços que só sugam energia, insistir em conversas que não levam a lugar nenhum ou carregar ressentimentos antigos é como andar com pedras no bolso tentando correr. Musashi cortava o supérfluo sem hesitar, porque sabia que cada distração podia custar-lhe a vida no campo de batalha. Da mesma forma, cortar excessos hoje pode significar salvar sua produtividade, sua saúde e até sua alegria de viver.